Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Que Vi do Mundo e hoje eu venho comentar os livros que eu li no mês de outubro. Eu já havia dito nas leituras de setembro que em outubro eu não leria muito, né? Eu disse que leria provavelmente os 4 livros. Li 6, né? Até que tá legal a considerar minha ocupação, meu nível de ocupação, meu grau de ocupação nos últimos tempos. Então, para não enrolar muito, eu vou começar falando dos livros. Eu vou começar falando de um livro que não está aqui porque era emprestado. Eu li de uma amiga e aí já devolvi, que é O Professor, de Cristóvão Tesa. Este é um livro bem legal. A princípio eu fiquei um pouquinho perdida com ele, mas depois, sim, fluiu. Apesar da narrativa. E esse apesar, não tomem isso como algo negativo, eu já vou explicar. Professor é um professor de linguística reconhecido de universidade e vai ser homenageado por essa universidade, né? Ele já tem uma certa idade e em homenagem a todos os anos de dedicação e reconhecimento pelo seu talento profissional. E ele tem que fazer um discurso, né, nessa cerimônia de homenagem. E tudo que ocorre no livro, que é uma ego trip, ocorre durante esse processo que ele sabe que tem que escrever um discurso e se prepara para isso. Então ele levanta, se olha no espelho, toma banho. Enquanto ele faz esses preparativos para escrever o discurso, a vida dele passa-se em flashback. Ele começa a retomar a vida, as principais passagens. Então a gente tem acesso aos pensamentos dele no que diz respeito à esposa falecida, a relação complicada com o pai, a morte da mãe, o relacionamento dele conturbado com o filho, a relação com a amante e a relação com os colegas, enfim, né, de profissão. E ele vai lembrando, só que, quando eu disse, apesar da narrativa, o que eu estava querendo dizer? É uma narrativa de memórias, sim, mas é muito, mas muito fragmentada. É fragmentado de uma maneira que não deixa a gente perdida, assim, é uma fragmentação que tem uma lógica, ou se não há uma lógica, a gente sabe que vai continuar, não sei, a gente sabe que não vai ficar perdido no meio da história, porque a princípio a gente começa a ficar um pouco perdido pela forma de construção da narrativa, mas depois, como a gente percebe que ele vai retomando, ele não vai deixando o fio solto. Ele conta um pedacinho da história, depois começa a contar um pedacinho de outro, um pedacinho de outro, um pedacinho de outro, depois ele vai, conta mais um pedacinho de um que tinha abandonado. Ele vai contando trechos e deixa suspenso alguma coisa, depois conta outro, conta outro, conta outro. Então assim, a gente acaba tendo acesso a tudo isso que eu falei da vida dele, todas essas relações da vida dele, aos poucos. Né? Então ele segura a narrativa aqui, começa outra, segura e começa outra. E é claro que isso acontece de maneira atemporal. Ele narra uma coisa que aconteceu depois de algo que ele ainda não narrou, depois ele volta, enfim. É caleidoscópico, é mosaico, é fractal. E o fato de ele ser professor de linguística faz com que ele também às vezes dê uma paradinha para fazer uma análise linguística e filológica, melhor dizendo, de alguns termos. Aí ele conta a história do termo, né, a origem do termo. E ele faz uma narração um pouco irônica. E é claro que quando ele relembra a vida, mesmo porque ele vai receber uma homenagem, ele vai o quê? Se avaliar, e aí por isso que ele lembra de tudo, ele lembra de coisas boas e de coisas ruins. E ele não se culpa e não se desculpa também. Então assim, ele tem uma análise crua da própria vida, os erros e acertos. Uma coisa interessante da narrativa é que no mesmo período, na mesma frase, a gente tem a mudança de foco narrativo. Eu nunca tinha visto isso antes, né? A gente vê mudança de foco narrativo o tempo inteiro em discurso indireto livre. Mas é uma parte, tem um foco, depois já muda para uma outra parte, com outro foco. O que é foco narrativo? Quem está narrando. Então, numa mesma frase, então a gente tem um narrador onisciente que depois já é ele, ou então vice-versa. As frases, a gente tem a impressão que elas começam de um jeito e terminam de outro. E acreditem, isso não deixa confuso. Acreditem em mim, não deixa confuso. Você consegue acompanhar bem esse livro. O que é isso? Discurso indireto livre? Fluxo de consciência? Monólogo interior? Eu acho que não é nada disso, me pareceu ser outra coisa, mas é uma forma de narrar muito curiosa. E este livro
me fez lembrar um filme muito bom, o melhor filme do Bergman, na minha opinião, que é Morangos Silvestres, que é essa mesma história de um professor que é homenageado, e aí, por conta disso, acho que ele vai viajar para receber a homenagem. Enquanto se prepara para essa viagem e tudo mais, enquanto viaja, ele relembra toda a vida, né? É muito fácil de entender isso. A pessoa já viveu bastante, tem toda uma carreira, uma vida, vai ser homenageada. A gente homenageia normalmente as pessoas por sua contribuição, e aí ela avalia tudo que fez, se realmente merece ou não, tá? Então é natural. Eu gostei muito desse livro, fiquei com vontade de ler outros livros do autor, então eu recomendo fortemente. Nude Botas, do Antônio Prata. Este também é um livro de memórias, e o Antônio Prata é filho do Mário Prata, né, o famoso. E ele conta a sua infância, década de 80, classe média, vivia no bairro do Itaim. Então é muito engraçado porque a gente tem todas as referências da década de 80 aqui. Então quem foi criança na década de 80, eu fui, vai se lembrar de muitas referências. Eu lembrei de coisas que, se ele não tivesse mencionado, eu acho que eu não ia lembrar nunca mais. Então assim, os programas de TV, os brinquedos, as brincadeiras de criança, enfim. E ele conta tudo isso de uma maneira muito divertida. É claro que é um adulto, o Antônio Prata adulto, lembrando da sua infância, e com a visão de adulto conta suas emoções do passado, né? Porque a memória é sempre hoje, em relação ao passado. Ele vai contar algo que sentiu no passado, mas é a sua significação de algo que viveu no passado, sua significação atual. E é por isso que ele conta de maneira engraçada, porque se ele estivesse tentando recuperar a fala de uma criança, ele não criaria o efeito de discurso que cria, porque aí deixa bem engraçado mesmo, né? Ele cria um suspense, termina de maneira engraçada. Isso é coisa de gente que tem uma certa habilidade para escrita. Isso é recursos de gente que já tem um domínio de escrita e que a gente percebe que é impossível, né? Se ele estivesse tentando representar o pensamento de uma criança ou a fala de uma criança, seria impossível uma criança chegar naquele nível de articulação para criar o efeito de discurso. E fica evidente que é ele, adulto, contando de maneira engraçada os fatos da infância, embora ele represente suas emoções na época. Deixei confuso? Provavelmente deixei confuso, mas é isso. É um livro muito engraçado, você lê numa sentada, recomendo fortemente. Quem viveu a década de 80, até quem não viveu a década de 80, vai se divertir. Macunaíma, de Mário de Andrade. É a terceira vez que eu li este livro e sempre que eu leio eu aprendo um monte de coisa. Este livro aqui é uma narração mítica, praticamente, da formação do povo brasileiro, segundo Mário de Andrade. A gente sabe que o Mário de Andrade, né, ele foi em busca do Brasil profundo, assim mais ou menos como o José de Alencar, no século XIX, tinha esse interesse de buscar as raízes do Brasil, a formação do povo brasileiro. Só que o José de Alencar, né, com seu lugar de fala e naquele momento histórico, como eu disse muito bem no vídeo que eu fiz, O que Esperar de José de Alencar, ele não considerava o negro como parte do povo brasileiro. Ele achava que não fazia parte da formação, não deveria fazer. Então, assim, ele tratava do branco, né, o europeu, o português e do índio. A sociedade brasileira sendo formada a partir daí. O Mário de Andrade não, ele considera o negro, o índio e o branco, mas valorizando o negro e índio, porque o que ele quer fazer? A gente não pode esquecer que o Mário de Andrade é da Semana de Arte Moderna, tinha o Oswald de Andrade, né, todo o movimento da antropofagia, de negação da cultura europeia. Não é que ele nega, mas ele quer valorizar a cultura negra e a indígena. E ele conta a história de Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, e ele reúne folclores, provérbios muito comuns à nossa gente, tem coisas aqui que eu ouvi falar, e ele conta a história, né, do Macunaíma. E o Macunaíma é uma espécie de Odisseu, da Odisseia, Ulisses, com Zé Carioca, é o nosso anti-herói. E aqui ele faz uma narração quase mítica aos moldes das grandes epopeias, né? Tô viajando? Eu acho que não, né? Pense um livrinho deste, que é em prosa, é pequeno, aos moldes das epopeias. Bom, é um aspecto das epopeias que eu estou falando. Porque se a gente lembrar de Eneida, de Os Lusíadas,
até mesmo Odisseu, são narrações que contam a formação de um povo. Principalmente Eneida, né, que é aquela busca do passado mítico do povo italiano, né, uma ascendência divina que procuram. No caso de Os Lusíadas, né, aquela para cantar os navegantes, né, o período áureo do povo português, né, que é o período de desbravamento, de domínio do Novo Mundo também, né, das navegações. E o Macunaíma? A gente tem aqui um herói astuto tal qual Odisseu, mas também com a esperteza de Zé Carioca, uma coisa meio de malandragem, né, que é o nosso herói tupiniquim. Por que parece uma epopeia? Porque ele busca um passado mítico. Só que qual é o nosso passado mítico? É o folclore, são os provérbios, são os causos que eu tanto falei já quando falo da cultura latino-americana, principalmente naquele vídeo sobre 100 anos de solidão e Grande Sertão Veredas. São os causos, né? O imaginário do povo latino-americano, do povo brasileiro. Todos esses mitos folclóricos, é claro que ele também busca uma valorização da cultura negra e indígena, então ele recupera bastante coisa dessas origens também, e tá tudo aqui. E por que é formação do povo? Ora, a gente tem aqui o Macunaíma que nasce preto, depois se banha na água, vira branco, o irmão dele se banha, só que a água tá suja, fica moreno, o outro irmão chega e já não tem mais água para ele se banhar, ele só consegue molhar as mãos e as mãos ficam claras e o resto preto. Olha só como ele conta a formação. Olha a nossa formação mítica, um povo miscigenado, que tem um pouco de tudo. E por meio de um provérbio. Eu já ouvi esse provérbio de lavar as mãos, não sobrar água, por isso que o negro só tem a palma branca, hein? E tá aqui. Vários outros provérbios, mas aqui também a gente tem uma visão política da época. E em alguma medida isso aqui lembra Cândido, do Voltaire, porque o Cândido tá aqui, depois tá ali, aquela onipresença de estar num lugar, depois em outro se metendo em confusão o tempo inteiro, que é o que acontece com Macunaíma. E mais uma lembrança da Odisseia, quando o Macunaíma, que se veste de mulher, engana acho que um gigante que tem aqui, que eu esqueci o nome. Ele engana tal qual o Odisseu faz com o Ciclope lá, que fura o olho, fala que é ninguém e dá uma volta no cara. Ele é astuto tal qual o Odisseu. Digamos que é a nossa epopeia aos moldes latino, aos moldes tupiniquim. Mas é muito bacana. Então parece que tem um pouco de realismo fantástico daquela maneira que eu falei que tem na cultura latino-americana. Terras do Sem Fim, do Jorge Amado. Eu gostei muito desse livro, gostei mais do que eu pensei que fosse gostar. E eu tenho até vergonha de dizer que eu só havia lido um livro do Jorge Amado até então, e isso faz muito tempo. Eu li Capitães de Areia na adolescência e depois não li mais nada. Acho que eu fiquei um pouco saturada de Jorge Amado porque a Globo sempre fazia novelas, minisséries, e aí eu sempre procurava outro autor. Nada contra ele, não era nada contra, mas é que aí eu buscava coisas novas. Li Capitães de Areia, não lembro muito bem, mas lembro que eu gostei, mas não lembro muito bem. E li este, que eu acho difícil, não sei se eu posso afirmar isso, mas eu acho difícil gostar mais de outro livro do Jorge Amado do que gostei desse. Aqui é a história do ciclo do cacau. Aqui a gente está lidando com a realidade de coronéis latifundiários. Aqui a gente está falando de uma Bahia do início do século XX, quando o cacau mostrou ser fonte de riqueza. O cacau já era explorado ali no final do século XIX, só que por estrangeiros. Então o povo brasileiro começou a explorar isso aqui mais no início do século. Então Ilhéus virou a terra prometida, Ilhéus e Redondeza. Aqui a gente tem a disputa de duas famílias de coronéis que disputam um pedaço de terra que é produtivo. Então assim, a gente tem briga, a gente tem tocaia, a gente tem incêndio criminoso, a gente tem, enfim, poder, disputa de poder o tempo inteiro, uma terra sem leis, os coronéis que fazem as leis mandam matar, e por questão de honra tem que mandar matar, senão passa a não ser respeitado. Paralelamente a gente tem a história de um advogado de um desses coronéis que se apaixona pela esposa dele e vive uma história de amor, de traição. Enfim, tem um pouco de tudo. Então Ilhéus é a terra prometida e muita gente vai pra lá em busca de fortuna, como é o caso desse advogado. E a gente tem um pouco da cultura local e a gente tem a narrativa que é muito boa. Ele mantém um ritmo da narrativa que é muito bom. Então ele segura assim, uma tensão narrativa, ele não enrola,
E a gente está sempre interessado, a gente vai lendo, vai lendo, vai lendo, e a gente chega à conclusão que ainda é assim até hoje. A gente está falando de algo, de uma realidade de 100 anos atrás, mas a gente sabe que até hoje é assim, né? Toda essa questão de latifundiários que brigam por posse de terra para ter poder, fortuna. A gente tem toda a questão da Amazônia e do Pantanal, que ainda é assim, né? Por mais que tenham brigas, por mais que todos falem que é preciso preservar a reserva natural, não sei o que, os latifundiários é que fazem o que querem, derrubam tudo por posse, por domínio, por riqueza. Então, lá era cacau, aqui, agora, hoje, século XXI, são outros interesses, mas é sempre por terra e manda mais quem tem dinheiro. Então, assim, eles dominam até os políticos. E já era assim aqui. Gostei muito, é atual, a gente substitui cacau por qualquer outra coisa, então por reserva natural, e a gente está falando de terra sob domínio de latifundiários, que impõem seus interesses e impõem suas leis. Muito bom. O Seminarista, de Bernardo Guimarães. Aqui é a história clássica do século XIX. Bernardo Guimarães é o mesmo autor de A Escrava Isaura. Aqui a gente tem a história de dois jovens que cresceram juntos, brincam e tal, e ele é prometido padre, né? Então a família promete que ele vai ser padre. E aí ele já é adolescente e vai pro seminário. Só que ele tem a amiguinha dele, que lembra muito a história do Casmurro, de Machado de Assis. Tem uma passagem aqui no começo que ela escreve o nome deles dentro de um coração, num tronco de uma árvore, num caule de uma árvore, tal qual o Capitu fez com o Bentinho. E ele vai pro seminário, fica lembrando dela lá, só que ele não se acredita apaixonado. Os padres até chamam a atenção dele e ele acha que não está apaixonado. Só que quando ele vai visitar a família, né, um tempo depois, ela já está maior, ele percebe que está realmente apaixonado por ela, ele quer largar a batina, os dois apaixonados, e a família não deixa. E a família chega até a falar com os padres para não deixá-lo, e falam que ele vai voltar pro seminário, e aí tentam casar a moça para ele desbaratinar dela, né? E fazem ele saber que a moça já se casou. Quando ele está no seminário, foi forçado a voltar para lá. E aí ele fica desesperado, se sente traído e tal, e se ordena padre, de fato, já que ela se casou. E depois tem o desfecho da história. E a gente sabe, né, essas histórias românticas terminam sempre em loucura, em morte, dificilmente as mais dramáticas, né, não terminam em final feliz, não tem um fim feliz. E aqui é uma história muito típica, né? Porque a gente está numa época em que os homens ou eram advogados, ou eram médicos, ou eram padres. Então, se uma família tinha 3 homens, cada um tinha um desses destinos. E era muito difícil fugir deles. Então, os pais forçavam praticamente. Então, não importa se tem vocação, né? Não importa que vai ser o que querem que ele seja. Viagens da Minha Terra, do Almeida Garrett. É um livro de literatura portuguesa, né? Eu falo um pouco de literatura portuguesa aqui. E eu já aviso que não é qualquer um que vai gostar desse livro. É uma narrativa muito típica do século XIX, quando o autor estabelece aquele diálogo com o leitor, leitor amigo, amado leitor e tal. Mas não é isso que incomoda. O que incomoda é que ele fica em volta, né? Viagens na Minha Terra, ele faz uma referência a esse livro aqui do Xavier de Maistre, que é um autor francês, fez Viagem à Roda do Meu Quarto. E ele fala, cita esse livro, Viagem à Volta do Meu Quarto. E na narração fica clara essa volta ao quarto dele, que na verdade é um movimento de rotação que ele faz até para contar a história. Viagens na Minha Terra. Ele viaja a Terra toda, mais ou menos, de certa forma, assim, de maneira simbólica. A gente está aqui no momento em que Portugal está em crise, a gente está em meados do século XIX, Portugal está em crise, com aquelas disputas todas, a família real já tinha vindo para o Brasil, já tinha enfraquecido o reino, liberais com conservadores e tal, só que paralelamente tem histórias de amor aqui. Joaninha e o primo dela, que eu esqueci o nome, que fica dividido entre 2 amores, da Joaninha e tal, e não consegue decidir, enfim. Mas é um livro muito erudito. Ele faz muitas referências à cultura francesa, como sempre nos livros de literatura portuguesa dessa época, a referência era a França. Eu já falei pra vocês, a França era referência cultural no século XIX, né? Não podia ser diferente. E é bem erudito, é uma fala muito intimista. E por que que não é todo mundo que vai gostar?
Porque aqui essa fala intimista, ela é legal para quem conhece a realidade que ele está contando. Agora a gente aqui, brasileiro, século XXI, que está bem apartado dessa realidade, se sente um pouco apartado da história, né? Então assim, tem uma habilidade narrativa, tem inovação narrativa para a época, a forma que ele narra, mas a gente não sabe muito bem do que ele está falando. A gente pode ter noção, mas assim, não chega a fundo da questão que ele está tratando. Então é um pouco difícil por conta disso. Mas quem conhecer bem vai gostar. Mas a maioria, acredito eu, não conhece tão bem assim. É outro país, outra fase histórica. E tem uma questão política ali, de decadência, de problemas políticos que não são tão evidentes na narrativa, mas formam pano de fundo da narrativa e a gente não tem muito acesso a isso. Então é isso, esses foram 6 livros que eu li. Percebam que 5 de literatura brasileira e 1 de literatura portuguesa. Eu percebi que eu não estava lendo muita coisa de literatura brasileira nos últimos tempos, mais ou menos 1 por mês, quando muito. Eu achei que eu devia rever isso, né? E foi sem perceber, né? Eu fui deixando de ler sem perceber. Quem me acompanha aqui há algum tempo sabia que eu lia mais literatura brasileira, né? Não parei de ler, apenas me desviei um pouco, fiquei lendo outras coisas, mas é bom balancear um pouco, certo? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não li tanto quanto eu gostaria, eu sempre fico aquém do que eu gostaria, né? Mas fazer o quê? Eu tenho 2 empregos e eu tenho o resto da vida para cuidar, então não dá. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais. Redes sociais são só 2 que eu atualizo, que é o Facebook e o Instagram. Facebook é a página do blog, onde tem esses vídeos e muitas outras coisas sobre São Paulo, sobre o mundo. Muito obrigada por me assistir e por curtir, que eu sei que você vai curtir. Beijos e tchau, tchau.